Num mais distante tempo, onde a fé e a história se encontram, onde podemos ver, não é, que a religiosidade era um instrumento utilizado por este grande povo. E nesta série, nós estamos a falar sobre Kemet e sobre o Egito Antigo, uma história fascinante de um povo que realmente estavam avançado na sua religiosidade, na medicina, na história, filosofia e no conhecimento e na matemática. E realmente este povo era sobremodo muito inteligente. E naquela época, eles não tiravam a parte ou não metiam a parte, não é, a sua religiosidade. Queremos falar no programa de hoje sobre o templo de Karnak. Acredito eu que já ouviu ou já assistiu ou alguém já lhe disse. Era um dos mais, ou se calhar o mais grande e suntuoso ou o melhor templo daquela época. Ali realmente era o centro da religiosidade do mundo. Estou a falar propriamente em Tebas, onde estava situado este grande templo, que realmente era uma obra-prima, não é, da arquitetura antiga, assim como uma obra-prima da arquitetura moderna. Ali realmente os povos se encontravam. Ali acreditavam eles, os egípcios, que os seus deuses, principalmente o deus Amon-Ra, era ali que ele se fazia presente e que ele se comunicava, não é, com o seu povo e trazia bênção para o grande Egito. Realmente, este templo de Karnak é uma obra impressionante. Seria bom, não é, nós, Crônicas do Reino, estarmos lá para lhe mostrar realmente como é que é. Mas quem sabe um dia desse o Eterno nos deve ou nos leve até lá. Mas enquanto não estamos lá, vamos viajar, eu e você, até o ano de 2200 a.C., para nós compreendermos sobre este grande tema, ou este grande templo, este templo que recebia, ou era o centro da religiosidade daquela época, Karnak. Não saia daí, por favor, partilhe os nossos conteúdos, deixa sempre o teu like, é importante. Aqui no YouTube, subscreva, ative o sininho de notificações, faça parte, seja membro. E no Facebook, não é? Partilhe, subscreva e assine a nossa página. É importante fazer parte, não é, do nosso canal e da nossa página. Não saia daí. Vamos falar hoje sobre o templo de Karnak. O templo de Karnak se desenvolveu num período de 1500 anos, passando de geração a geração de faraós e reinados, o que resultou numa coleção de templos, santuários, colunas e outras decorações improváveis e incomparáveis em todo o Egito. O templo de Karnak teve o seu início, isto é, nos anos de 2200 a.C. até o ano de 360 a.C. Este foi o período, não é, que se iniciou e foi se desenvolvendo a criação ou a construção desse grande templo. Naquela altura, teve o seu apogeu, isto é, na 18ª dinastia do Império Novo. Realmente, lá, os principais deuses eram Amon, Mut e outros. Realmente, esses deuses eram adorados, não é, neste templo de Karnak. Conforme nós já dissemos, esse templo estava situado em Tebas, que posteriormente vai se tornar, não é, a capital do Antigo Egito. Ali, Karnak tinha vários e vários templos dentro desse templo. Realmente era um oásis, era um estrondoso templo que recebia vários templos. Acreditamos nós, com base, não é, aos estudos de vários estudiosos, como os egiptólogos, eles dizem que não foi apenas um faraó que construiu este templo, foi vários faraós. Aquilo passou de faraó para faraó, de dinastia para dinastia, quer do Império Antigo, Império Médio e o Império Novo. Assim também como os árabes, os romanos e os cristãos. Cada um ali deixou um pedaço de si. Atualmente, Karnak se tornou, não é, uma das maravilhas do mundo, E várias pessoas visitam Karnak para exposição, para férias e para, não é, ver essa beleza construída há muito tempo atrás ou antes de Cristo. Realmente, lá em Karnak acontecia a religiosidade e também ali vários faraós usavam, não é, esse templo
para a sua estadia, para serviços administrativos e também para se comunicar, assim como nós já dissemos, com os seus deuses, principalmente o deus Amon. Ali aconteciam essas coisas. Realmente Karnak era de tão de longe o templo mais bonito daquela época, que até nos dias de hoje mostra a sua beleza, pese embora da ação do templo. Embora o auge da sua importância tenha sido durante o Novo Império, os faraós famosos da época, como Hatshepsut, Thutmose III, Seti e Ramsés II, contribuíram com as condições significativas para o complexo. A construção continuou no período greco-romano, com os Ptolomeus, os romanos e os primeiros cristãos. Todos que por lá passaram deixaram sua marca na história de Karnak. Agora queremos saber, não é, qual era a importância desse templo de Karnak. Bom, existem várias teorias. Uma delas, de acordo com os próprios egiptólogos ou com os próprios quemitas, eles acreditavam que é ali, não é, que começou o início do mundo. É ali, quando as águas flutuavam, não é, e aquela flor de lótus emergiu daquele muro que saiu das águas. É ali em Karnak que aconteceu isso, onde o deus Amon-Ra, não é, fez-se nascer e, por intermédio da flor de lótus, veio a existir o universo. Por essa razão que eles acreditam tanto, têm tanta importância, não é, sobre este templo de Karnak. Outra coisa importante, pese embora que naquela altura já os faraós como Thutmose III, Ramsés e vários faraós, não é, desenvolveram e fizeram com que Karnak pudesse se tornar mais e mais monstruoso, realmente é necessário compreender que este templo passou por vários faraós e, conforme nós já dissemos, temos certeza que cada um deles deixou um pedaço de si ali. Lá existia, não é, o lugar mais suntuoso ou mais espetacular pertencia ao deus Amun e o outro pertencia ao deus, não é, Mutu, e assim por diante. Realmente dentro desse Karnak existem vários templos. É um grande templo, realmente. Existem várias formas que nos tira o fôlego de presenciar. E acreditamos nós, não é? Se Deus nos der vida, um dia vamos parar lá e vamos mostrar em primeira mão, conforme estamos a fazer de um jeito, não é, virtual, e viajar no tempo sem estar lá. Acreditamos que um dia podemos chegar lá e apresentar para vocês de uma forma mais física aquilo que nós estamos a dizer aqui. Realmente esse templo era muito grande, era muito famoso e todas as pessoas da terra iam ali adorar naquela época. Pese embora aqui, nos dias de hoje, apenas se tornou um local turístico, um local em que o próprio Estado de Egito arrecada fundos, não é, para o Estado. Mas antigamente esse templo servia para a conexão entre o ser humano e o seu Deus. Era um lugar sagrado, era um lugar de adoração, era um lugar realmente onde o ser humano tinha essa conexão com o mundo espiritual ou com o ser transcendental. E eles acreditavam que aquele templo estava assim, observado, adorado, e a presença dos seus deuses estava naquele lugar. Karnak é dividido em 3 complexos: o recinto de Amon-Ra, o recinto de Mut e o recinto de Mutu. Contudo, no entanto, para a maioria dos visitantes, a maior deles é o recinto de Amon-Ra. É suficiente, sua arquitetura única supera todos os outros lugares que você visitará no Egito. Outra coisa importante que nós precisamos falar no programa de hoje é que lá no templo de Karnak existia um lago sagrado. Realmente, isso é algo comum nos templos egípcios. Qualquer templo que você vai encontrar lá no Egito, existe sempre um lago sagrado. Para que servia? Este lago sagrado servia para a purificação da pessoa em si e com seus deuses. Ali realmente a pessoa se purificava e tinha um encontro espiritual com o Eterno, ou com o Deus Amon, ou Amon-Ra, ou Muntu. Ali essa conexão se fazia sentir. Logo, qualquer visitante, não é, que vai a este templo de Karnak fica fascinante com esse lago sagrado, pois ele encontra profissões, pessoas de qualquer canto do mundo ali adorando e se conectando com a espiritualidade. Realmente este templo de Karnak nos mostra como o ser humano está conectado
vai criando formas de adoração, vai criando templos, vai criando sinagogas e vai criando igrejas. A questão de religiosidade não é uma questão nova, é uma questão dos tempos antigos. Realmente o povo africano já tinha essa conexão com o ser superior. Pese embora, por causa dessas coisas da vida, vão surgindo vários deuses, como os antigos quemitas ou os antigos egípcios acreditavam em vários deuses. Realmente este povo era politeísta. Eles tinham deuses de tudo que é canto, de tudo que é lugar. Eles acreditavam em Amon-Ra, em Sete, em Osíris, em tudo que é deuses do Olimpo, que faziam parte, não é, da cultura egípcia. Mas algo importante que nós devemos compreender, que o sagrado, a religiosidade, era algo intrínseco na vida deste povo. Eles acreditavam que realmente existia, sim, um ser superior, pese embora dividido em vários deuses, conforme os seus desejos. Mas uma coisa é certa, esse povo era religioso, esse povo era espiritual, era um povo que se apegava ao sagrado, era um povo que não metia de lado, não é, a sua religiosidade. Tanto a sociedade, tanto a civilidade estava conectado com a espiritualidade. E o tempo de Karnak nos mostra que o ser humano tem a capacidade realmente de criar grandes coisas, de criar coisas, não é, que lhe conecte com o ser superior. E ali em Karnak, naquela época, todo mundo que tinha a capacidade de procurar ou de buscar o seu Deus, tinha a oportunidade de estar lá, conectar-se com a sua espiritualidade, com seus deuses. Realmente em Karnak se acreditava naquela época, o povo egípcio acreditava piamente. O deus Amon-Ra descia ali, ouvia as suas preces, as suas lamentações, os seus segredos e eram atendidos. E assim florescia a cidade ou o país do Egito, que naquela época se tornou, como nos dias de hoje, os Estados Unidos da América. Quem não conheceu o Egito do tempo dos faraós, realmente era uma dinastia, uma civilização muito avançada. E o seu templo era o maior em todo o mundo. E todas as pessoas tinham conexão de estar perto deste grande templo. O templo foi originalmente chamado de Ipet-Resit, que significa o mais seleto dos lugares, ou o mais sagrado dos lugares. Foi renomeado para Karnak após uma série de expansões do faraó Tutmose III, por volta de 1400 a.C. Os faraós no Novo Império usaram como residência, tesouraria e o centro de trabalho, além de seu significativo ou significado religioso. Atualmente é considerado o maior complexo dos templos já construído em qualquer lugar do mundo. Nós estudamos no programa de hoje sobre o templo de Karnak. Ao olhar para o passado, nós podemos compreender que este povo realmente era religioso. Era um povo que não se desconectava da espiritualidade. Era um povo que acreditava que a sua vida não era uma vida, não é, sem propósito, sem significado. Era sim uma vida que estava ligado à espiritualidade e ao seu Deus, mas embora aqui eram vários deuses. Mas uma coisa importante, este povo era um povo espiritual. Talvez é isso que nos falta a nós nos dias de hoje. Nos tornamos cristãos, se designamos cristãos, seguidores de Cristo, mas temos muito em falta. Não somos espirituais, não somos amorosos, não somos bondosos, não temos compaixão com o próximo, somos seres repugnantes. E ao olhar para o templo de Karnak e os templos atuais que nós estamos a fazer, realmente nos falta espiritualidade. Parece que os templos de hoje se tornaram apenas pedras, se tornaram apenas pinturas, se tornaram apenas casas, se tornaram apenas centro de barulho, de fofoca, de muita coisa ruim. Mas o templo de Karnak, por mais que havia muita religiosidade pagã, eles se conectavam de acordo com a visão limitada que eles tinham com o Eterno. Pensamos nisso, que ao olhar para o passado é muito bom para que possamos aprender e corrigir o futuro. E nunca se esqueça, lembre-se sempre que estamos aqui
para trazer assuntos como tais para o nosso conhecimento. Lembre-se que a eternidade se aproxima. Te vejo lá. Aquele abraço.